O Leviatã é uma colossal besta marinha, mencionada em escrituras sagradas e mitologias de diversas culturas. É um símbolo do poder primordial e da força indomável da natureza, muitas vezes associado ao caos e à destruição, uma personificação do poder bruto que existe desde a criação dos tempos. Eu sou o LR Arcano e neste vídeo vamos mergulhar na história e nos segredos do Leviatã. Exploraremos as suas origens, suas representações ao longo dos séculos e os significados ocultos por trás de sua existência. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino para acompanhar mais vídeos como esse. E agora, vamos para as suas origens. O Leviatã é descrito nas escrituras como uma das criaturas mais impressionantes criadas por Deus, ao lado de outras entidades colossais como Behemoth e Isis, sendo o Leviatã governante dos mares, enquanto Behemoth domina a terra e Isis os ares, de acordo com as tradições judaicas. No Velho Testamento, mais especificamente no livro de Jó, o Leviatã é mencionado no contexto de uma das passagens mais dramáticas da Bíblia. Após perder tudo, seus filhos, suas riquezas e a sua saúde, como parte de um teste entre Deus e Lúcifer, Jó questiona a justiça divina. E em resposta, Deus o lembra de sua sabedoria e poder, mencionando diversas maravilhas da criação, incluindo o Leviatã, para demonstrar que a ordem do universo é muito mais complexa do que um mero mortal poderia compreender. Essa criatura também aparece em outras partes da Bíblia. Em Salmos, ele é descrito como tendo sido derrotado por Deus, e que o Todo-Poderoso teria servido a carne da besta de alimento para os habitantes do deserto. Já no livro de Isaías, é dito que no fim dos tempos Deus travaria uma batalha com o Leviatã, matando a besta e instaurando ordem ao caos. Sendo essa uma representação que me lembrou bastante da luta entre Thor e Jormungandr no Ragnarok da mitologia nórdica. Além dos textos bíblicos, o Leviatã também é mencionado em obras apócrifas, como o livro de Enoque. Embora esse livro não faça parte da cânone oficial da Bíblia, ele traz diversas referências ao Leviatã, como uma das criaturas que habitam as profundezas, destinada a ser destruída no fim dos tempos. As descrições do Leviatã são variadas, a sua aparência é incerta. Entretanto, na maior parte delas, a besta é geralmente retratada como uma gigantesca serpente marinha, ou então um dragão, com uma ou mais cabeças. Vamos falar um pouco sobre isso. Nos textos sagrados, o Leviatã é descrito como uma criatura marinha colossal, semelhante a uma serpente ou um dragão. No livro de Jó, versículo 41, ele possui escamas impenetráveis, dentes afiados e seus olhos brilham como o amanhecer. E seu corpo é tão resistente que nem lanças ou espadas podem feri-lo. Eu vou ler agora para você um pequeno trecho desse capítulo. Só de olhar para o Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas, ligadas umas às outras como duras pedras. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol do amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz emite fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. E o medo os impede de agir. Em Salmos, ele é mencionado como uma criatura que habita as profundezas do mar, representando o caos e o poder indomável da natureza criada por Deus. E também em Salmos fica implícito que o Leviatã talvez tivesse em várias cabeças, pois em Salmos, capítulo 74, versículo 14, é mencionado que Deus esmaga as cabeças do Leviatã, no caso, as cabeças em plural. Uma representação que lembra bastante uma outra criatura da mitologia cananeia, chamada de Lotã, frequentemente associada com o próprio Leviatã. E isso nos leva ao próximo tópico: como essa criatura se associa com outras mitologias e culturas mais antigas.
Embora o Leviatã seja amplamente reconhecido em textos bíblicos, ele compartilha características com diversas culturas mitológicas. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica, Tiamat é uma deusa primordial que representa o caos das águas salgadas. Assim como Leviatã, Tiamat é descrita como uma serpente colossal e sua batalha contra Marduk, o deus da ordem, é central para a criação do mundo, ecoando temas de luta entre forças divinas. Na mitologia cananeia, como eu já mencionei, temos Lotã, uma serpente de 7 cabeças, que é um adversário do deus Baal. Ele simboliza as águas caóticas, e sua derrota representa a imposição da ordem sobre o caos. E também tem a mitologia nórdica, onde a serpente Jormundur, que circunda o mundo e representa o ciclo de criação e destruição, emerge durante o Ragnarok para enfrentar Thor, refletindo batalhas apocalípticas semelhantes às associadas ao Leviatã no fim dos tempos. Essas figuras mitológicas compartilham temas de destruição e renovação, deixando em evidência como a imagem do Leviatã foi moldada ao longo do tempo por outras influências culturais. Mas, embora haja semelhança entre elas, cada uma possui suas próprias nuances, por assim dizer, e são um reflexo da cultura do seu tempo. Agora, saindo um pouco da antiguidade, vamos falar brevemente sobre a representação mais contemporânea do Leviatã. Na demonologia contemporânea, o Leviatã é frequentemente identificado como um dos 7 príncipes do inferno, associado ao pecado da inveja. Nessa tradição, ele deixa de ser uma simples criatura marinha para assumir um papel de grande poder no inferno. Descrito como um demônio de imensa força e astúcia, o Leviatã da demonologia é visto como um agente do caos, o que lembra também um pouco da sua origem nas escrituras como uma força primitiva. Sua representação nessa tradição enfatiza um pouco da sua dualidade como a criatura de Deus, que corrompida tornou-se um símbolo de inveja e desordem entre os anjos caídos. Agora, antes de encerrarmos a nossa exploração, gostaria de falar um pouco sobre qual a relação entre Deus e o Leviatã. Essa ligação é retratada de maneiras contrastantes nas escrituras e também nas tradições. Em algumas passagens bíblicas, Deus é descrito como um conquistador do Leviatã. Como eu já mencionei em Salmos, Deus teria matado o Leviatã e distribuído sua carne como alimento aos habitantes do deserto. Um gesto que simboliza a vitória do Criador sobre o caos e desordem, oferecendo o monstro como uma dádiva aos dignos. Por outro lado, em algumas passagens, também de Salmos um pouco mais à frente, o Leviatã é descrito de forma mais tranquila, quase como uma criatura lúdica que brinca nas profundezas do mar, indicando que ele, apesar de temido por nós humanos, podia ser facilmente controlado e até mesmo apreciado por Deus, que ama todas as suas criações. Essa visão o coloca mais como uma criação majestosa e misteriosa, quase como um animal de estimação divino que habita o reino das águas sob o olhar vigilante do Criador. E essas dualidades revelam que, enquanto Leviatã simboliza o caos e o poder bruto, ainda assim ele permanece sempre sob o domínio absoluto de Deus. Espero que tenha gostado de explorar os mistérios do Leviatã, essa fascinante criatura dos mares. Deixe aqui nos comentários o que você achou e compartilhe se você conhece outro monstro marinho que você gostaria de ver aqui no canal. Foi um prazer ter você comigo aqui e mal posso esperar para te ver no próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau, tchau.